Boa noite, começando a live dessa semana. Chama as pessoas. A minha querida amiga Viviane. Tudo bom? Olá. Oi, Rô. Oi, Dê. Tudo bom, queridas? Que bom que você conseguiu vir hoje, Dê. Legal. Rô também, achei que você não fosse conseguir vir hoje, ainda bem que você tá aqui. Vamos aguardar. Se vocês quiserem passar aquele aviãozinho que fica do lado direito na parte inferior da tela. Boa noite, querida. Vocês podem passar aí para chamar o pessoal. A Vivi deve estar daqui a pouquinho já entrando também. E aí vamos ao tema aí dessa noite. Queridas, muito bom, né? A gente, mesmo sem... Quer dizer, a pandemia ainda continua um pouquinho, mas a gente poder estar se reunindo aí pelo menos uma vez por semana para tratar aí de falar um pouquinho da vida, não é? Que a gente possa aí, tô chamando a Vivi aqui, aprofundar, né, os nossos conhecimentos e tudo mais, as nossas trocas, que eu acho que são mais lindas. A Vivi já tá chegando, eu já chamei ela aqui. Ah, o áudio sumiu? Para você também, Dê? Deixa eu ver aqui se eu conseguir. Isso, aceitar. Agora sim. Não sei, entrar ao vivo com Viviane Cardoso. Deixa eu tentar te... Aqui tá ok. Vê se não é alguma coisa no seu... Eu já te chamei, viu, Vivi? Vou convidar você de novo. Vê se não é alguma coisa aí no seu celular. Ru? Isso, já convidei a Vi. Vamos ver aqui. Aqui você não tá escutando, Rosângela? Porque o meu áudio aqui, acho que ele tá normal. Você pode tentar sair e voltar também. Eu também estou tentando chamar a Vi. Vamos ver. Entrar ao vivo com Viviane. Muito bem. Eu já te aceitei, viu, Vi? Já te convidei também para você aceitar. Por que será que não está dando? Por que será que você não está conseguindo entrar? Entrar ao vivo com Viviane. Aceitar. Não sei. Por que a Viviane não pode participar? Vamos tentar de novo convidá-la. Isso. Agora sim. Estava sem entender o que estava acontecendo aqui. Aquelas pelejadinhas que a gente dá no Instagram, que o Instagram é um aplicativo que às vezes ele dá uns pausitos, né? A gente já está acostumado. Faz parte, né? Boa noite, minha linda. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem. Deixa eu ver só ver. Ô, Rô, e o som voltou? Não sei se a Rô saiu. Agora sim, porque às vezes o som, ela falou que estava sem som, mas a D falou que estava com som, mas acho que agora está tudo ok. Muito bem. Então vamos começando, né, querida? E aí o pessoal vai entrando, eu já passei alguns aviãozinhos também.
Acabei de mandar E alguns aqui também. muito bom. E estava falando aqui como é bom a gente conseguir manter, né, essa conversa online, mesmo que agora as coisas já estejam mais ou menos, tudo Boa voltou, noite, né? Rosana. Mas a gente pode estar trazendo assim conteúdo, conversando, isso é sempre muito bom, né? Essas trocas, eu falo, são enriquecedoras para a gente, né? Para mim, então, assim, a gente vai conversando e eu vou aprendendo junto, né? Porque acha que eu vim para ensinar? Nada, eu vim para aprender junto aqui com essas conversas, que sempre traz alguma coisa que eu ainda não tinha me dado conta. Sim, com certeza. Mexe no campo, né? E aí muita coisa a gente consegue. Estou aqui ainda achando a melhor posição. Muita coisa a gente consegue desvendar juntas, né? Isso é muito legal mesmo. A gente que Então, lida pessoal, com energia, a gente aprende a chegar primeiro energeticamente, depois fisicamente, né? sim, com certeza, com certeza. Bom, pessoal, então, bem-vindas. Acho que temos só mulheres por enquanto, mas sejam muito Bem-vindas. bem-vindas. Sempre um prazer, né? Ainda mais receber essa mulher maravilhosa, que me ajuda muito, que me auxilia demais aí nessa jornada do autoconhecimento e tudo mais. E vocês que também estão sempre aqui presente, também sempre compartilhando com outras pessoas, acho que isso é muito importante, essa troca contínua, ela nos auxilia muito no nosso próprio processo. Então, já vou passar a palavra à minha amiga de alma. Boa noite, Ângela. Boa noite, Ângela. E lembrem-se que o chat está aberto para vocês compartilharem. Não tem certo e nem errado, né? Sempre A muito gente aqui bom. está numa troca, então assim, daí eu estou falando, mas vocês também podem trazer as experiências de vocês, que aqui a gente está aprendendo junto. Eu não sei mais que vocês sabem mais que eu, a gente está aqui trocando. Muito bom. E Então, bora lá. bora lá. Ah, eu trouxe, estava pensando aqui na questão, desculpa, o tema, né? Perdas e ganhos. E aí eu queria trazer, eu gosto sempre de trazer uma provocação. Que a gente, sempre quando a gente sempre pensa assim, perda, o que é perder? O que você perde? A gente perde aquilo que a gente acha que a gente possui, que a gente é dono, não é? A gente é dono de quê? Aí eu trago essa provocação. Perder é privar-se de algo. Ai, fracassar, falhar. Tá. Quando a gente sente que a gente perdeu, a gente está sentindo posse de alguma coisa. E aí a gente tem que trazer o aprendizado. Eu falo por mim que eu venho nesse aprendizado de todo um movimento de me libertar dessas coisas assim de eu sou dona do que realmente eu sou dona. Eu sou dona das minhas vontades. Eu sou dona do meu saber. Aquilo que eu busco saber, aquilo que eu busco angariar. E é só isso que eu me sinto dona, eu me sinto. Porque isso eu posso carregar comigo onde quer que eu vá, mesmo sem o corpo físico. Porque nem o corpo físico ele não nos pertence, ele está emprestado. Eu estou nessa roupagem, mas por um período, que eu ainda não sei quanto tempo, mas é um período. Então não me pertence. E aí eu volto na questão do apego. Por que eu estou tão apegada? E aí eu trago a reflexão assim, quando a gente se livra desse apego, as coisas se tornam mais fáceis, mais leves. E aí a gente volta assim, qual é o ganho? A outra parte. O que eu ganho com isso? Leveza, aprendizado, autocentramento. Mas isso é uma construção, e uma construção diária. É a gente enxergar, todos os dias a gente tem lições. Todos os dias a gente olha ao nosso redor e fala assim: isso me serve? Até quando isso vai me servir?
O que eu posso fazer com essa coisa? Qualquer coisa. O que isso pode me auxiliar e o que eu posso fazer de melhor para as outras pessoas com isso que eu tenho? E eu tenho estudado sobre o minimalismo. O que é o minimalismo? É você aprender a viver com o que é essencial. E aí, ele traz a reflexão assim: o que é realmente essencial na minha vida? A gente tem a questão de acumular uma série de coisas. Durante a vida, eu tenho, nesse processo de me desfazer, me desapegar, eu tenho visto assim, gente, como a gente guarda coisa, né? A gente guarda roupa, a gente guarda calçada, a gente guarda lembrancinhas que muitas vezes você nunca mais mexe nelas, estão guardadas. Esses dias eu fui lá no depósito, eu tirei 5 sacos de lixo, de coisas que eu nunca mais nem tinha olhado. E a gente vai acumulando. A gente acumula sentimentos. Por quê? Apego. A gente acumula uma série de outras coisas que a gente não se dá conta ao longo da vida. E aí você volta e faz essa análise. Olha para aquilo ali e fala assim, por que que eu estou guardando isso? Aí você volta e fala assim, tá na hora de desapegar. E aí você vai sentir, estou perdendo ou estou ganhando? É uma reflexão que eu tenho feito constantemente e eu acho assim, tem servido muito para mim. E eu sinto que eu converso com meu filho e falo para ele, mãe, mas isso é muito radical. Não, é o meu momento. Eu estou sentindo que eu devo fazer isso, né? Mas é cada um no seu momento, cada um no seu movimento, cada um no seu aprendizado, né? Então, é isso que eu venho me movimentando, é o meu movimento atual, é o meu aprendizado. E eu li recentemente um livro que até foi muito. Eu nem comentei contigo, eu deixei para comentar hoje, que é o livro da Lia Luft, que chama Perdas e Ganhos. E é um livro interessantíssimo. E ele tem uma frase lá, que, dentre tantas outras, que ela fala assim: entendi que a vida não tece apenas uma teia de perdas, mas nos proporciona uma sucessão de ganhos. O equilíbrio da balança depende muito do que soubermos e quisermos enxergar. Então, o nosso olhar em cima daquilo que a gente está vivendo. O que eu estou perdendo, o que eu estou ganhando? Porque a gente sempre ganha. A gente sempre tem ganho, a gente sempre tem aprendizado. Mas com que olhar eu estou fazendo esse movimento? Né? Então, a gente está sempre aprendendo. Sempre, sempre. Boa noite, Faelma, querida. Seja bem-vinda, querida. Eu gostei muito quando você trouxe a definição de perda. Porque aí você trouxe uma palavra que eu acho que é muito importante da gente trazer uma reflexão, que é a questão do fracasso. Então, muitas vezes a gente pensa que fracassou porque esse pensamento, esse comportamento, ele está relacionado com um padrão, ou alguns padrões. Principalmente padrões históricos. Então, está relacionado com o que é ter sucesso, né? Em todos os níveis da vida, porque em todos os níveis da vida a gente tem algo que, desde que a gente nasceu, foi colocado lá, que é aquele modelo onde a gente quer alcançar. E aí a gente está num momento que o mundo não só virou de cabeça para baixo, mas ele deu uns 5 pinotes e não para de se movimentar. Ou seja, uau, vamos falar um pouquinho desse fracasso. O que a gente considera esse fracasso? Né? E eu acho que dá um bom pano para manga. O que você acha, Vivi? Eu acho ótimo, porque assim, a gente considera fracasso aquilo que a gente não conseguiu realizar. A gente não conseguiu levar a termo, né? Ah, eu fracassei, ou eu não consegui. Será? Eu tô sempre, agora eu tô nessa de estar sempre questionando assim, o que esse movimento do fracasso trouxe de aprendizado para mim? O que eu deveria ter trazido de ferramentas que eu não trouxe naquele momento e agora eu me senti fracassada? Quais as expectativas que eu coloquei em cima desse objetivo que eu estava acima das minhas capacidades, mas que com esse aprendizado agora eu posso fazer melhor. Então, olha o ganho que tem aí. Você trouxe o aprendizado, você se fortalecer, você consegue seguir. Então, o que é esse fracasso?
que é essa perda? Olha o ganho que tem, pode não ser um ganho primário, mas um ganho secundário. Você teve um movimento ali, você aprendeu, você se fortaleceu, você está crescendo, está amadurecendo, é um processo de amadurecimento. No livro, a Lia Luft fala também, fala assim, ó, as perdas não há o que fazer, nos ganhos comemore, saboreie. Então, assim, nesses aprendizados, a gente também pode saborear, fala assim, tá, eu fracassei. Fracassei porque eu tive muitas expectativas, mas eu não consegui, com as minhas forças, superar essas expectativas, mas eu tive um aprendizado, eu tenho novas ferramentas, eu posso fazer melhor. Ali é a gente com a gente mesmo, dando o nosso melhor, nos fortalecendo e crescendo todos os dias. Então, eu sou a minha melhor versão todos os dias. Então, essa questão do fracasso é eu enxergar o que ele representa na minha vida, o que ele representa para mim. Isso vai me derrubar, isso vai me fazer estacionar e não querer seguir adiante, ou isso vai me melhor? Como você reage com a questão do fracasso? Como a gente reage, né? Não é você, eu apontar o dedo e falar como você reage. Como eu reajo a isso. Qual é o meu aprendizado com isso? Qual é... ele está me servindo de combustível? Ou ele está me servindo para me derrubar e me deixar derrotada? Então, é esse olhar que faz com que a gente... O fracasso deixe de ser uma coisa assim, trazer a questão do derrotismo, né? De você se sentir impotente, de se sentir ali subjugado. Ou você crescer e avançar, subir mais um degrau. Né? Então, é isso que eu tenho feito constantemente, né? De não me sentir uma coitadinha. Não. Qual é o aprendizado? Agora eu tô nessa, assim, qual é o aprendizado que isso quer me trazer? Qualquer coisa. Uhum, uhum. Quando você estava falando, me veio uma questão do seguinte também. Quando a gente. Primeiro dá um oi aí para Regina, para Helenice e para Gil que entraram, sejam Boa muito noite, bem-vindas. meninas. Depois dizer que Sim, quando Ângela, a mesmo no gente, fracasso existe ganho. a gente traça muitas vezes, oi querida, um script. E aquele script, se ele sai um parágrafo, uma vírgula, a gente já considera que a gente já deu errado, né? E isso tem muito a ver com o imediatismo também. E às vezes aquilo que você trouxe como objetivo e como sonho é apenas uma porta de entrada ou uma porta de saída para você realmente encontrar um outro caminho, um outro sonho e algo que é para você realizar. Então, todos esses temas que a gente traz aqui, pessoal, e por isso que eu trago convidados, né? Essa mulher incrível aqui, que já, desde que eu comecei a fazer live, você está comigo, é porque a gente precisa desmistificar. E acho que o nosso trabalho está muito relacionado com isso, né, Vivi? A questão da espiritualidade, gente. Porque Sim. tudo que a gente traz aqui, a gente está falando num nível um pouco mais ampliado do que só pensar na vida material. Na vida material não é comprar coisas, tá, gente? A vida material é ter o corpo, comer. Isso é como a vida se expressa na Terra, mas nós somos seres multidimensionais. Então, quando a gente traz esses conceitos, a gente está falando a partir de uma tomada de consciência dessa multidimensionalidade e que às vezes a gente quer porque quer, como uma criança birrenta, uma determinada coisa que não é pra gente. E aí a gente possivelmente perde, mas na verdade não perde. A nossa alma está lá e falando: não quero, não quero, não quero, esse negócio não vai dar certo. E a gente vai para outro lugar. Eu ia chegar nessa questão que você falou da criança birrenta, porque a criança que não é condicionada a lidar com as frustrações, e aí eu volto na parte espiritual que você colocou, né? Lidar, porque muitas vezes nós estamos adultos, mas a gente age como uma criança birrenta em muitas situações, porque a gente não sabe ter jogo de cintura. A gente não sabe ter jogo de cintura nas situações, porque a gente está lá na criança que foi ferida lá na infância, não soube lidar com as frustrações e está reagindo na vida.
Porque ainda está preso lá naquela situação que poderia ter sido trabalhada, que poderia ter sido elaborada lá na infância, né? Curada. Mas tudo tem sua hora. Então, assim, quando a gente não aprende a lidar com essas frustrações, e a gente não aprende a lidar, a ter jogo de cintura na vida, a gente está sempre esperneando. E a gente está sempre se sentindo, está sempre perdendo, está sempre querendo impor as nossas vontades em cima daqueles projetos, daqueles objetivos traçados. A gente traça os objetivos, traça aquelas metas, mas pode ser que em algum momento a gente tenha que fazer uma rota, ter um jogo de cintura, ter uma maleabilidade, aceitar que algumas coisas a gente precisa mudar, reescrever. Mas você não vai mudar o seu projeto. Você vai reescrever algumas coisas, adequar e vai continuar seguindo. Mas se você está na criança birrenta, que você não aceita ouvir opiniões, se você não aceita ouvir outras coisas, você não aceita ouvir o seu chamado interno, a sua intuição, você não sai do lugar. Você fica ali patinando, esperneando, birrando, dando as birras, dando os ataques, sem querer enxergar o que está à sua volta, sem querer enxergar os chamados que a vida traz, os sinais que a vida mostra. Que a vida está sempre nos mostrando. Sempre dando um jeito de trazer as mensagens que a gente pede. E a gente pede todos os dias. A gente tem que estar aberta a receber essas mensagens, seja por qual via for. E elas chegam até a gente. Os sinais que a gente pede, as mensagens que a gente pede para os nossos anjos, para o Criador, elas sempre chegam até a gente. A mensagem de um amigo, você está movimentando na internet, procurando alguma coisa, de repente vem um texto que não tinha nada a ver com aquilo que você estava pesquisando, mas calha com aquilo que você estava pensando, que você estava buscando, que você estava procurando de resposta. Você lê o trecho ali e fala assim, nossa, era bem isso mesmo, essa é a resposta que eu estava procurando. Então é só estar atento. A Que essa Rosane. coisa da... É, e essa coisa de estar presente, não, eu tenho trabalhado muito isso, que assim, as situações estão acontecendo, você está colada nas situações, mas como é você se descolar um pouco das situações? Porque elas estão ali, como a Vivi já trouxe, trazendo um aprendizado, uma experiência. Se você está muito misturada com tudo que está acontecendo, você não consegue ver em perspectiva. Tem uma caminhada meditativa que a gente faz, que a gente mira os olhos no horizonte. E isso já te traz uma postura, e é muito interessante quando você consegue manter um tempinho. Porque você está vendo uma árvore, outro dia, no domingo eu estava fazendo essa caminhada, e eu estava andando numa rua que era uma ladeira. E era uma ladeira bem alta, aí eu vi uma árvore. Aí eu fui andando, tocou meu telefone, eu atendi, eu continuei. Aí eu cheguei na árvore, né? Então, ver as coisas de uma perspectiva um pouco, sair um pouco de fora das questões. Porque às vezes a gente está muito misturado, a gente não tem a capacidade realmente de estar com mais clareza nas coisas que está acontecendo. Eu queria trazer também uma coisa do ganho, porque se às vezes, se na maioria das vezes a gente junta perda com fracasso, por que a gente acha que ganho é sempre legal, ótimo? O que realmente, o que será que a gente está ganhando com determinadas situações? Que não acabam, só persistem na nossa vida. Me vem aqui assim, a questão da experiência. Se tem determinadas situações que estão se repetindo na nossa vida, é porque ali não cessou os aprendizados. A gente ainda não chegou na questão central. O que é que a minha alma quer aprender com essa situação que ela ainda não enxergou? Então, assim, a gente é para parar e aprender e entender, falar, tá, eu já vi várias perspectivas dessa mesma situação, desse mesmo ponto, porque assim, no Theta Healing, muitas vezes a gente revisita as cenas, só que a gente pega a perspectiva de um ângulo diferente. Mas a gente está sempre voltando naquela cena. Por quê? Porque ali tem uma questão central que a gente ainda não chegou nela. Quando você chega naquela sessão, aí a questão muda, você vai para outro ponto, você afunila a casca da cebola
tira aquela casca da cebola, vai para uma outra casca, mais fina, outra questão. Mas enquanto tem coisa ali que você ainda não chegou na questão central, o aprendizado que a sua alma busca, você vai continuar revisitando aquela questão. Assim, aí você pergunta assim, querida alma, o que é que você quer aprender com essa questão que eu ainda não enxerguei? Me mostre. Só que muitas vezes, nem todo mundo está preparado. Porque dói. Dói. Vai lá no seu mais profundo, daquela dor assim, você fala assim, tá, eu só consigo vir até aqui, me deixa só ver essa nuance aqui, eu não quero ver tudo. Ok? Você volta depois ali. Quando você se sentir mais fortalecido, você volta ali. Até você enxergar a questão toda. Aquilo que a sua alma está buscando. E é muito interessante você trazer isso, que eu vou trazer uma coisa para vocês, pessoal, que é bem forte, que é a doença no nível físico. A doença no nível físico, você fala, meu Deus, né? A pessoa está com câncer, e, enfim, um câncer muito agressivo e tudo mais. A doença tem um ganho, por isso que ela se manifestou no campo físico. Claro, ela vem vindo nos corpos. E aí, quando a gente faz o trabalho com o Theta Healing, eu tenho atendido algumas pessoas com câncer. Tem o ganho. Você acha que é inconsciente, pessoal, porque se fosse consciente, ninguém teria câncer. Mas tem pessoas que manifestam o câncer para ter outras pessoas perto, para serem cuidadas. Para Né? manterem a família unida. Sim. Muitas vezes vem como uma forma de união familiar. A família estava tão desestruturada, tão bagunçada, que o câncer vem. E no primeiro momento acha que vai desestruturar, e aí muitas vezes não vai unir a família. E aí a pessoa não quer sair daquilo ali, não quer se curar, porque quando ela se curar, ela tem na cabeça dela que vai desestruturar novamente. Então ela tem um ganho ali de estar doente para a família estar unida. E por isso que a gente não larga o osso de muitas coisas, inclusive de padrões de comportamento e de crenças limitantes. Porque de alguma maneira tem algum ganho ali. Então vamos colocar uma situação de relacionamento abusivo, não necessariamente só entre casais, né? Mas às vezes uma relação abusiva na família, no próprio trabalho e tudo mais. E aquilo é uma tensão, pensa numa linha tensa, está tensionado. Então, ambos os envolvidos estão ganhando. Se alguém não quebrar esse padrão, isso vai continuar, às vezes, pela vida toda, né, Vivi? Vamos pegar um exemplo aqui. Nós somos terapeutas. Vamos pegar assim, eu sou terapeuta, Roberta terapeuta, eu atendo Roberta. Só que é o seguinte, eu tenho enraizado em mim, cancelado, né? A síndrome da salvadora. E para eu me sentir bem e em paz, eu tenho que salvar alguém. O que acontece? A Roberta tem a síndrome de estar assim, sugando a energia das outras pessoas, de estar o tempo todo ali. Eu quero atenção, você tem que estar sempre disponível para mim. Juntas as duas, é uma simbiose. Eu não estou fazendo bem a ela não está fazendo bem a mim. Mas eu tenho isso aqui comigo, de que eu tenho que salvar. De qualquer jeito, eu tenho que salvar, Roberta. E aí, nós não estamos nem ganhando. Eu tenho o ganho porque ela se sente dependente de mim. Eu estou ganhando a atenção dela, ela de estar ali, eu estou me sentindo que eu estou fazendo, estou salvando a Roberta. E a Roberta está grudada em mim porque ela se sente protegida. Então, enquanto nós estivermos nessa questão de ganha, ela está ganhando a minha atenção, eu estou ganhando a questão de me sentir a salvadora dela. Ninguém está ganhando. Nós estamos nos destruindo, nós estamos nos desgastando. Então, enquanto a gente não traz esse aprendizado, nem ela cresce, nem eu cresço. A gente vai ficar nessa questão aqui. Porque assim, eu tenho que entender e respeitar o movimento dela. Ela não se sente pronta para crescer, para avançar. E não sou eu que vou fazer isso. Porque eu não tenho condições de ajudá-la. Eu vou até onde é o meu limite. Aí essa questão assim, a gente tem que entender e estabelecer muito bem os limites.
Porque isso acontece, e eu já vi muito terapeutas nessas situações de serem exploradas, de terem os seus valores questionados, inclusive o valor da sessão. Mas aí tem que entender assim, em que local eu me posicionei do Salvador, de não estar confiando em mim, para eu estar presa a essa questão. Porque quando você se posiciona, você sabe quem você é, você não aceita determinadas coisas. Esse é só um exemplo que eu estou trazendo. Tem exemplos daquele do exemplo que a Roberta falou do câncer, né? Eu estou trazendo um exemplo fictício, tá? Mas a gente vê muito. Eu ouço muito, né, de terapeutas que eu atendo. Esse Sim. movimento. Isso é um grande aprendizado, pessoal, para quem está mergulhado ou como nós, estamos mergulhadas, mas também trabalhamos, também atendemos outras pessoas, né? Então, é muito fácil, primeiro, você achar que quem está fazendo alguma coisa, quem está trazendo um ganho para a pessoa é você. E, na verdade, não. Primeiro, você está sendo um canal de interlocução entre algo que é muito, muito maior e superior que você. Mas você se trabalha para poder ser esse canal. E como você se trabalha para ser esse canal? Trabalhando as suas pendengas todos os dias. Então, a gente quando se atende, né, Vivi? E você vê, é tudo muito comum entre nós humanos, entendeu? Tá, a Vivi vai ter uma coisinha mais para cá e eu mais para lá, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Sempre tem alguma coisa que ressuma. Sempre tem. E eu tenho sentido disso que você falou como terapeuta em relação ao valor, ao valor da sessão, gente. O dinheiro é uma energia. E aí, assim, hoje eu falei isso para uma cliente minha, eu falei assim, olha, como são as coisas? Só semana passada eu comprei 3 livros. Por quê? Porque é um negócio que você vai se alimentando, você vai mais, você vai mais. O dinheiro de uma sessão de terapia é o tempo que a gente utiliza para trabalhar e afinar o nosso próprio sistema para poder auxiliar as outras pessoas, assim, abrir o campo para as outras pessoas fazerem esse processo delas, né? E, então, quando a gente vai fazer os nossos cursos de formação, muito se fala sobre o que é o terapeuta, porque a gente tem que sair totalmente desse lugar que a gente está trazendo algum ganho para a pessoa. Na verdade, a gente está lá muito em presença, está trabalhando muito com o nosso sistema para auxiliar as pessoas. Como aqui a gente está fazendo a mesma coisa, também é terapêutico. Né? E a gente, isso é um aprendizado para mim, que um querido instrutor falou para mim, falou assim, ó, a gente não tem que se sentir responsável pela mudança do outro. Quem é responsável pela mudança é a própria pessoa. Você vai ali, você entrega o seu melhor e a pessoa é que vai fazer a parte dela. Então, assim, ó, você tem que ter a consciência que você fez o seu melhor. Mas a outra parte, quem faz é o cliente, né? Então, se ele não quer fazer, se ele escolhe fazer diferente, é a responsabilidade dele. A sua responsabilidade você assumir. Só que a gente quer pegar assim, ó, 50% meu, 50% outro, 100% minha responsabilidade. Não. O outro tem que fazer a parte dele, o outro tem que caminhar, tem que se esforçar. E esse é o aprendizado da gente, terapeuta, da síndrome do Salvador, da Salvadora. A gente não é Salvador. Quem cura é o Criador. E a pessoa fazendo a sua parte. A gente está ali como um canal. Esse é um aprendizado constante que a gente tem, senão a gente fica lá se sofrendo porque o outro mudou. E as escolhas dele, e o livre-arbítrio dele. E é um aprendizado de vida, né, Vivi? Porque se você for pensar em todas as suas relações, né? Eu acho que assim, a gente como mãe, a gente dá o melhor, como profissional, a gente dá o melhor, com a gente mesmo, depois que a gente começa a resolver nossas pendengas, a gente está dando o nosso melhor. A Maria falou uma coisa semana passada que me chamou muito a atenção, eu não tirei isso mais da cabeça, que é o empoderamento. A gente acha que empoderar é sair, fazer tudo o que quer. Gente, empoderar é você falar, ó,
Ó, você fez o que você podia e mesmo assim o negócio Sim, desgringolou. Você não foi não foi suficiente, porque a suficiente. gente não é. Não é, a gente é aquilo que eu falei, a gente entender que o outro tem as escolhas, o outro faz escolhas. E ele é responsável por essas escolhas. E a gente entender assim, ó, eu vou até certo ponto, dali para frente é a responsabilidade da outra pessoa. É o livre-arbítrio dela. É eu não querer ultrapassar esse movimento, ultrapassar o livre-arbítrio dela. Assim como eu não quero que ultrapassem o meu livre-arbítrio, o meu movimento de escolha. E isso é um aprendizado pra gente. A gente entender assim, ó, eu tenho um limite. A outra pessoa também tem um limite. E eu vou até onde é permitido. E eu não sofrer com isso, eu entender o movimento da outra pessoa. Isso a gente vem aprendendo todo dia. Não é assim, ó, sentei aqui e já estou sabendo. Não, a gente vai. A gente sofre. Você falando a história de mãe, nós somos mães. Qual é a mãe que gostaria de ver o vídeo chorando, sofrendo por causa de qualquer coisa? Assim, por exemplo, meu filho, das namoradinhas. Eu sofro junto quando ele fica chateado, quando nem namorando faz, mas só ficando com os meninos. Eu fico triste. Se eu pudesse, eu ia passar a mão na cabeça e não deixar sofrer. Mas são os aprendizados dele. É assim que ele vai crescer, é assim que ele vai amadurecer. Aí eu tô aprendendo a fazer assim, ó, tô aqui. Quer conversar? Nenhuma amiga, mas a gente cresce junto com os nossos filhos, porque assim, a nossa tendência de mães leoas, mães que quer pegar por debaixo do braço e não deixar que nada de ruim aconteça, a gente está prejudicando, porque a gente não ensina a eles a se virarem, a lidarem com as frustrações. Porque assim, ó, são essas dores, essas pequenas dores que fortalecem o sistema deles para enfrentarem a vida. E assim eles vão amadurecendo e vão crescendo. E a gente assim, ó, tô aqui. Não é querer sofrer no lugar dele. Porque se você fica sofrendo no lugar dele, ele não vai aprender. Fazer boas escolhas. Porque de repente ele está sofrendo agora porque não escolheu direito. E aí tá vendo a situação, já vai, não, na frente já vai estar mais escaldado. Falar, opa, esse tipo de coisa aqui eu já não quero mais para mim. O que eu tenho falado para ele assim, ó, que perfil você quer perto de você? Começa a mapear, começa a falar assim, olha, eu quero esse tipo de perfil. Isso me atende? Ok. Eu falei assim, você já vai aprendendo a ficar seletivo. Não é qualquer coisa que vai chegar para você que você vai aceitar. É que você sofre menos. E isso serve pra gente, das nossas escolhas, no nosso dia a dia. A gente começa a enxergar a nossa volta, o que eu quero perto de mim. Isso é para pessoas, isso é qualquer coisa. Os nossos movimentos, as nossas escolhas. Você começa a ter um olhar mais crítico, mais seletivo. Não é que você vai ficar, você falar assim, eu estou me sentindo melhor que os outros. Não, é você ter noção clara do que você quer. Quando a gente sabe o que a gente quer, que a gente tem mapeado, está ali escolhido, está escrito, está bem claro na mente da gente, fica mais fácil. Porque se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Qualquer coisa, qualquer situação que chegar até você, você não sabe o que você quer. E aí se a gente quer uma coisa, é aquela coisa. Você quer uma coisa, mas você não quer largar o osso, você não quer perder a outra coisa. E aí, gente, não dá, né? Eu lembro uma amiga minha há anos. Na verdade, comecei a meditar há muitos anos com ela. E ela trabalha com a cura prânica. E ela falou assim, Roberta, esse negócio, quando começa, muda tudo. As pessoas perdem emprego, acaba casamento, não sei o quê. Gente, muda a vida, muda é mudar mesmo. Então, se a gente quer ficar no mesmo lugar e ainda ter ganhos, outras experiências, não vai rolar. Primeiro porque eu gosto de trazer a imagem que eu dou para os meus alunos de yoga. Vocês chegam aqui com o copo cheio, né? Tá cheio. Eu vou colocar mais o que no copo? Então eu preciso esvaziar o copo para depois começar a praticar. Ou seja, a gente precisa abaixar um pouco a adrenalina, o estresse, para daí começar a entrar qualquer outra informação. Porque se eu colocar vocês para esticar, dobrar, respirar,
vocês não vão fazer nada. A vida é a mesma coisa. Então não tem energeticamente como entrar mais coisas se tá tudo lotado. A Vivi não tirou 5 sacos lá do depósito dela? E olha, eu ainda quero fazer novas visitas lá, porque eu tenho certeza que ainda tem mais coisas lá para destralhar. Mas você estava falando uma coisa aqui que eu acho interessante, é assim, o quanto a gente confia também nas nossas escolhas, nos nossos movimentos, né? Tem um exercício que a gente fizemos várias vezes na turma da Transpessoal, que é o seguinte, é você colocar uma venda nos olhos e deixar o outro te conduzir. E você confiar. E olha, no primeiro momento, você trava. Porque você não sabe por onde o outro vai te conduzir. Aí você tem que confiar naquilo que o outro está te falando. E aí a gente volta assim, o outro, tá? O outro. E em nós, aquilo que a nossa intuição é o outro, né? Quanto de presença, quanto de atenção a gente está dando para nossa intuição diariamente. Porque ela está ali gritando para a gente o tempo inteiro. Quanto de atenção a gente está dando? Esse outro interno, não estou falando outro externo, trouxe o exercício externo só como um exemplo para trazer. E quando a gente não dá atenção para a nossa intuição, quanto que a gente perde? Quantas experiências vocês têm aí de não ter dado voz para a intuição e chegar lá na frente e falar assim, poxa, minha intuição estava gritando para mim, eu não